Olá pessoal, como é que estão? Subtenente Carlos por aqui. Estou fazendo essa aula aqui, né, com o compromisso de passar conteúdos para vocês, para nós ficarmos interagindo entre professor e aluno. E eu tenho enviado para vocês, né, o regulamento disciplinar do Colégio Militar. Alguns já têm, né, os alunos veteranos já possuem esse material, porém, temos alunos novatos que entraram esse ano e não dispõem desse material. Tive o cuidado de enviar para cada um material individualmente para nós analisarmos. Então, depois que você estiver assistindo esse vídeo, seria bom você tiver esse material aí acompanhando o que nós vamos estar aqui debatendo. É interessante que se nós fôssemos fazer via Meeting, Google Meeting, você não teria como acompanhar, porque esse material tem que ser impresso e teria uma certa dificuldade. E agora não, você pode ouvir, pode assistir depois de posse desse material, tá certo? Vamos iniciar a aula. Eu quero agradecer aí pelo compromisso de vocês, né? Nossas turmas, tanto do primeiro B quanto do primeiro F, têm dado exemplo nas aulas de outros professores. Fico muito satisfeito que não há interrompimento das aulas. Os meus alunos têm se comportado exemplarmente, que continue assim. Apenas um problema aí teve com o primeiro F, muita gente, o professor Éder, e acabou todo mundo com os microfones ligados, todo mundo falando ao mesmo tempo, isso atrapalhou muito. Então, espero que vocês nas aulas, né, tenha a dedicação de estar ouvindo, ouvir muito e falar pouco, para não atrapalhar. Às vezes o professor está na linha de raciocínio, o aluno pergunta uma coisa que não tem nada a ver. Então, vamos ser sensatos para não atrapalhar a aula e se atentar a realmente o que for dúvida. Bem, nós vamos iniciar, né, com o regulamento disciplinar, e começamos com a introdução dele, né, já no artigo 1º. Mas antes do artigo 1º nós temos a introdução. A introdução ela fala sobre o regulamento, né? Além de regular as normas de conduta, é uma ferramenta útil e facilitadora da comunicação. Ora, nós sabemos que um regulamento, quando ele é exigido, ele demanda uma conduta exemplar da parte que é cobrada. Então, ela é uma ferramenta útil e facilitadora da comunicação, já que vocês previamente conhecem as normas e regras, os preceitos do colégio, não precisaria ninguém estar advertindo vocês a respeito de como se comportar, de como proceder dentro do colégio militar. Então, ela é uma facilitadora, já que a gente não precisaria estar discutindo, falando e interpelando a vocês já têm as normas tudo descritas no regulamento. Então, como o autor ele escreve, regulamento, além de regular as normas de conduta, ela facilita a comunicação. E ela também, além dos alunos, ela também leva ao conhecimento dos pais. Nós temos grupos de WhatsApp de pais, temos a interação aqui que os pais vêm fazer atividade física no colégio, participam das reuniões. Então, tudo previsto também dentro das normas regulamentares da disciplina do Colégio Militar. Bem, as informações necessárias de maneira simples, objetiva e bem catalogada, para que todos possam conhecer seus direitos e deveres. Quando nós falamos em regulamento disciplinar, nós só atentamos para a parte que é punitiva, né? É CAD negativo, mas
Nós temos que entender que o regulamento ele traz ações, né, e condutas de outras repartições, como a monitoria, a biblioteca, o conselho escolar, o grêmio estudantil, né, a seção de educação física, né, que é o DEF, a secretaria, a tesouraria, núcleo pedagógico. Ela traz informações importantes para você conhecer as normas e condutas disciplinares. Além disso, ela traz conceitos a respeito de como você obter as graduações, de como você ter méritos, CAD positivos, participar de eleições, né, rádio comunitária. Ela traz muitas condutas. Quando nós falamos em código disciplinar, é uma disciplina para todos os setores, que abrange todas as pessoas que ali fazem parte desses setores. Ela traz informações a respeito das aplicações, das medidas disciplinares também, mas vai falar também da classificação, do comportamento escolar, da pontuação necessária para você, dentro desse comportamento, obter uma nota de excelência, a nota comportamental. Ela vai trazer outras informações, né, que dizem respeito à média, né, bimestral, as notas de avaliações de estudo, né, as avaliações correntes, que é a VE, a ABC, né, que esse sistema escolar que está contido aqui e faz uma média, né, faz menção aí de como você obter as médias bimestrais, semestrais, né, como se procede a recuperação final, como diz respeito sobre a verificação da segunda chamada. Para quem não fez a primeira prova, você tem direito a fazer a segunda chamada devidamente, né? Quando você falta uma das provas, você tem que estar justificado, né? Com argumentos que comprovem que você naquele dia não tinha condições nenhuma de fazer essa prova. Então fala sobre outras coisas também, né? O sistema de aprovação e recuperação. Então nós notamos que o regulamento disciplinar ele não fala somente das retrativas punitivas referente aos alunos ou aqueles que cometem erros, mas sim um conjunto de normas e condutas que faz com que você entenda o processo disciplinar do colégio. Tanto que tem uma palavra, né, que expressa bem o que é o colégio militar. Aqui se aprende com disciplina. Né? Eu vou falar sobre isso também, mas antes eu queria atentar para você o artigo 1º desse regulamento. O artigo 1º, ele fala sobre, ele tem por finalidade especificar as faltas disciplinares, estabelecendo uniformidade de critério em sua aplicação e estabelecendo medidas disciplinares, comportamento e relacionamento entre alunos. Então, a preocupação do artigo 1º, quando ele descreve qual é a finalidade do regulamento disciplinar, mas estabelece uniformidade e critérios. Ou seja, você tem uma pendência administrativa. Quais as instâncias? Você está na sala de aula, professor, monitor e setor responsável. Então, essa norma de conduta, você sabe que você não pode sair da sala de aula sem autorização, passar pelo monitor sem comunicar o que você vai fazer e entrar numa repartição sem comunicar a essas pessoas anteriores. Então, é uma norma de conduta, é uma uniformidade de critérios, tá certo?
para vocês entenderem. Parágrafo único desse artigo, artigo 1º, vocês notam que as normas disciplinares devem ser encaradas como um instrumento a serviço da formação integral do aluno. O aluno tem que saber disso, que quando existem normas, procedimentos, a gente tem que estabelecê-los dentro dessas normativas. Então você acaba que assimilando isso e pratica integralmente, sem achar que é exigência. Normalmente, você sabendo como proceder, você acaba cumprindo sem até saber. Isso se chama disciplina consciente. Não precisa ninguém estar falando para você. Não precisa ninguém ensinar a pegar no seu braço e dizer, eu vou. Você sabe como é, porque tem as normas aqui. É uma ferramenta útil e facilitadora da comunicação, o regulamento disciplinar. Então, nós vemos aí o artigo 2º, a amizade e a civilidade são indispensáveis à formação e ao convívio social sadio e harmonioso. Outro item importante para vocês aprenderem, que é a civilidade, que nós, professores, funcionários e militares, a cordialidade, o zelo com a outra pessoa, comportamento exemplar, ela vai nos trazer, como diz aqui, elas são indispensáveis à formação e ao convívio social. O desrespeito, a desobediência, a ira, a contenda, que é as brigas internas. Isso o colégio não pode acatar. O regulamento ele nos conduz a esse comportamento exemplar para que haja um convívio harmonioso, para que haja uma interação entre pessoas, civismo, civilidade. E eu venho trazendo aqui alguns detalhes, que essa palavra ela tem alguns procedimentos aí que nós devemos fazer uma abordagem. Essa palavra civilidade, ela vem da palavra civile, é uma palavra que quer dizer aquele que habita na cidade. Civile. Civilidade é um conjunto de normas, de palavras e atos que os cidadãos adotem entre si para demonstrar mútuo respeito e consideração, boas maneiras, cortesia e polidez. Tá aí. Civilidade é um conjunto de formalidades, de palavras que os cidadãos adotem para demonstrar mútuo respeito e consideração. Vocês compreendem, olha, que as normas disciplinares, o regulamento disciplinar, ele vai trazer à tona o que é uma civilidade. Ela baseia-se na harmonia das relações humanas, entre pessoas, entre cidadãos de bens, a partir de um código de ética. Qual é o nosso código de ética? O regulamento disciplinar. Então, para a gente ter uma noção de harmonia entre indivíduos, respeitando, harmoniosamente, nós estamos praticando a civilidade, que é uma palavra intrínseca que está dentro do contexto aqui da nossa aula, para vocês aprenderem. Outra coisa também, que o artigo 3º, vamos lá, dar uma lida. A civilidade, sendo parte integrante da educação militar, é de interesse vital para a disciplina consciente, sendo que o aluno do colégio militar deverá demonstrar o seu apreço não só aos seus companheiros, mas todos os profissionais que diretamente ou indiretamente são responsáveis pelo ensino e instrução do colégio. Olha aí, a civilidade, ela traz no aluno a disciplina consciente,
Então, o que é a disciplina consciente? A disciplina consciente, gente, ela, eu posso dizer aqui que ela é é fundamental para o trabalho colaborativo. Você colabora indiretamente, pois assim cria-se um ambiente de mútua confiança entre todos. Com a confiança vem a liberdade, e com a liberdade vem a responsabilidade. A disciplina consciente é fazer o certo porque é certo, não só quando tem alguém olhando. A disciplina consciente é como se fosse um código de ética e significa autorresponsabilidade. Estão entendendo, né? É um código como se fosse um código de ética, né? Sem você precisar ler nada, né? Que significa autorresponsabilidade. Você sabe fazer o que é certo, então faça, porque é certo. Nós temos um ambiente que dá autonomia para essas pessoas trabalharem. De seguir, trabalhar em funções diferentes, dar sugestões e fazer coisas novas. Então, a disciplina consciente, como o artigo 3º faz aqui, é parte também da civilidade. Você vê que o não é só punitivo, não é só cobrança. Ela faz com que você se torne um cidadão de bem a partir dessas condutas, normas que vão direcionar você a fazer as coisas certas. A ninguém está olhando você, perseguindo e dizendo, você está fazendo... Você tem que aplicar isso para a sua vida. A disciplina consciente. Vamos lá. Também, né, as normas disciplinares, gente. As normas disciplinares, elas também trazem para as pessoas que assim são regimentadas por essas normas, ela traz uma conduta, né? Uma conduta de comprometimento. Você, aluno do colégio, sabe que as normas, nós temos portão que fecha, temos um toque que começará a aula, temos outro toque que o professor irá para a sala de aula, tem outro toque que vai terminar a aula, toque para o intervalo. Então, tudo isso aí faz parte das normas disciplinares. É um conjunto de preceitos e condutas. As normas, elas também, elas trazem uniformidade, né, na prática. Nós sabemos que temos normas de horário, de uniformes, você não pode estar vindo com qualquer roupa, você sabe que não pode vir com roupa suja, amarrotada, sapato todo sujo, sem engraxar. Vocês estão entendendo? Então, dispensas da aula de educação física, são normas têm que ser acatadas. Deveres do aluno, sanções aplicáveis aos alunos, verificação do rendimento escolar, é obrigação nossa saber como está seu rendimento, através da coordenação pedagógica, do conselho de classe, calendário de provas, isso são normas disciplinares. Vocês compreendem, né, que não faz menção somente à parte punitiva, e sim como regulamentar as condutas dos alunos e dos professores e funcionários. Parágrafo 1º do artigo 3º, ele diz: a continência individual deverá ser prestada aos oficiais e praças da Polícia Militar, aos professores por ocasião da apresentação da sala de aula e aos demais militares de outras forças. Bem, eu quero deixar claro aqui, o professor merece continência quando o aluno entra na sala de aula sem professores. Quando o professor entrar na sala de aula, ele ali é uma autoridade. Nada mais é a continência
de que é um sinal de respeito. Alguns se sentem incomodados em prestar continência. A continência, para nós militares, nada mais é que um bom dia, um aperto de mão, né? Como vai você? Uma formalidade. Então, a continência individual deverá ser prestada aos oficiais e praças da Polícia Militar, vírgula, aos professores do colégio por ocasião da apresentação da aula e aos demais militares de outras forças, policiais do Corpo de Bombeiro, do Raio, né, do Exército, merecem também sinais de respeito e consideração através da continência. E a continência, para vocês sabem, né, o braço ele tem que estar a 90 graus, a ponta do dedo, né, do dedo indicador, ela tem que tocar, né, próximo à sobrancelha, nessa região chamada têmporas. Eu não posso fazer assim, nem posso fazer assim. A continência ela é prestada dessa forma, tá certo? Artigo 4º, né? Agora vamos partir para o capítulo 2 dos princípios gerais da hierarquia e da disciplina. Vamos lá. A hierarquia é a ordenação da autoridade em níveis diferentes. Parágrafo 1º. Os alunos dos anos mais adiantados terão precedência sobre os demais alunos. O que é precedência? É a antiguidade que você adquire por ter mais tempo de casa ou de escola. Isso é a precedência. Ou seja, alunos que estão no mesmo nível, não estou falando de graduados, alunos normais, sem graduações. A precedência, quem mais antigo dos dois? Aquele que entrou hoje ou aquele que entrou no ano passado? Então, isso é a precedência, para vocês saberem, né, o que é precedência. Se tiver dois graduados, um tenente e outro tenente, que vai distinguir quem é mais antigo, quem é a precedência, é quem entrou primeiro no quadro de tenente. E assim serve para o cabo, para o soldado, para o sargento, para o subtenente. Quem entrou primeiro tem a prerrogativa de ser mais antigo. Então, isso é a precedência. O fator hierárquico, eu não tenho como questionar. Isso aí não é precedência, porque o meu superior, ele já, por si só, já tem que considerar ele como superior. Mas alunos, militares, quando se chama em precedência, ela fala sobre a questão quem é mais antigo na mesma função. Então, isso se chama precedência. Aí está aqui, ó, os alunos, parágrafo 1º, os alunos dos anos mais adiantados terão precedência sobre os demais alunos. Para efeito de hierarquia do batalhão escolar, no mesmo ano, os alunos graduados terão procedência sobre os demais e, entre eles, a classificação será o critério intelectual. Deu para tirar mais uma dúvida, né? Se tiver tudo no mesmo ano, entrar tudo no mesmo dia, e como será essa precedência? Então será o critério intelectual. Compreenderam? Se todos todos os alunos entraram tudo num dia só, dia 22 de janeiro. Quem é mais precedente? Quem entrou agora não pode se comparar a quem entrou ano passado. Mas quem entrou ano retrasado tem a precedência sobre o que entrou ano passado. O ano passado tem precedência de quem entrou esse ano. E assim sucessivamente. Quando esses alunos, esse grupo de alunos que entrou no ano de 2018, uma comparação aqui, esse por precedência, alunos do 2018, alunos de 2019 e alunos de 2020.
Esse de 2018 ele tem precedência sobre de 2019 e 2018. Mas só que esse grupo de 2020, quem tem a precedência entre esse grupo? Aí quem vai falar é o mérito intelectual. Compreenderam? Então fala sobre isso no regulamento. Outra coisa, é o parágrafo 2º. Para os alunos que não são graduados entre o mesmo ano, a precedência dar-se-á pelo critério intelectual. Acabei de falar sobre isso. Precedência, quem é mais antigo tem mais precedência sobre os demais. Artigo 5º. A disciplina é a condição de sucesso, tendo na vida civil como militar. A disciplina deve ser consciente e responsável. Lembra lá da disciplina consciente? Você ter isso no seu modo operante de viver, você tem a responsabilidade de fazer o que é certo, sem ninguém estar olhando, sem ninguém elogiar ou criticar. Você faz por consciência. Veja os japoneses, quando vieram para cá, para o Brasil, na Copa do Mundo. Os brasileiros deixaram o estádio, né, cheio de sujeira. E aí os japoneses, eles trazem isso, eles andam com um saquinho justamente para recolher esse material que eles deixam para não sujar. É cultura, isso ali vem deles, costumes, bom senso, disciplina consciente. Ah, o outro sujou, eu não posso fazer esse serviço. Por que não? A disciplina consciente vai trazer, eu estou melhorando o que para mim? Estou melhorando meus costumes, atos libados, estou contribuindo para uma cidade melhor. Vocês entenderam como a disciplina consciente ela tem que fazer parte do nosso ser, da nossa vivência? Então aí, o artigo 5º, disciplina, é a condição de sucesso, tanto na vida civil como militar. A disciplina deve ser consciente e responsável. A razão de ser disciplinado jamais será o medo. A presença do superior, mas a convicção de realizar o bem, o correto, pois a disciplina influi na conduta do aluno e deve criar condições de desenvolvimento de sua personalidade e na consonância dos padrões éticos da sociedade brasileira, incorporando-lhes os atributos indispensáveis ao seu crescimento social. Vocês notam como é importante a gente ter disciplina na vida, né? Como é bom a gente cumprir normas sem ninguém estar chamando a atenção. E parágrafo 1º, né, do artigo 5º, são manifestações de disciplina: o perfeito cumprimento de todas as normas escolares, como eu acabei de falar, correção de atitudes, respeito ao regulamento de uniformes do colégio, pronta obediência às ordens legais, dedicação integral aos estudos, colaboração espontânea para a eficiência escolar, colaboração espontânea para a disputa coletiva. Vocês notam como o regulamento ele é recheado de condutas que vão fazer com que você se torne cidadão, que a civilidade ela venha prevalecer. Sobre o civismo, né, que eu não comentei sobre isso, né, para a gente não confundir também civilidade com civismo. O civismo ele tem a ver com o respeito à mesma sociedade, mas tem a ver com respeito pela mesma sociedade, e mais pelas instituições e pelas leis. Isso é civismo, dedicação e fidelidade aos interesses públicos, é o patriotismo. Então, as palavras bem parecidas, né? Civilidade
e civismo. O civismo é o patriotismo que você aflora, né? Eu sou patriota, eu vou defender o casamento, a união de homem e mulher, vou defender a bandeira, a democracia. Isso é civismo, né? A civilidade, né? A harmonia entre os cidadãos, respeito mútuo, as normas éticas, né? Os comportamentos, para vocês entenderem a diferença dessas duas palavras aí bem parecidas. Eu já termino, né? Vamos ficar por aqui. Tenham um ótimo estudo para vocês. Nós se vemos semana que vem, certo? Um abraço a todos. Deus abençoe.